Capês, eu acho que a gente entrou aqui num momento mais burocrático. Eu vou passar a palavra para vocês na mesa aí, para deglutirem tudo que a gente assistiu. Muito obrigado, Marcelo Favalli. Vamos prosseguir aqui, então, debatendo enquanto seguem as imagens. Diego Tavares, esse triste espetáculo de um tribunal fantoche montado por Nicolás Maduro para tentar justificar o golpe que ele deu. Nesse momento, todos os canais democráticos se fecham. Não há mais condições de reversão do resultado pela via democrática, no caso do voto. E, ao que tudo indica, ele tem o comando das Forças Armadas. O que resta, então, à população da Venezuela, os 70% que votaram no Edmundo Gonzalez? Fugir da Venezuela? Eu queria ouvir você. Triste esse espetáculo em que dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é aquela do judiciário, porque você não tem a quem recorrer. Quero te ouvir. Pois é, Fernando Capês, e eu espero que o povo venezuelano que está nas ruas esteja atento a quem são todas as pessoas envolvidas nesse teatro. Que se lembrem os nomes das pessoas que estão lançando sua assinatura nesse documento fraudulento que nós estamos aí acompanhando. Todas essas pessoas, como disse aqui brilhantemente a Mônica Rosenberg, junto com o governo dos últimos 30 anos da Venezuela, devem ser jogados na lata do lixo da história. É um absurdo que um povo que passa fome, é absurdo que um povo que está morrendo porque está comendo lixo acompanhe tudo isso e não tenha a quem recorrer. Eu volto a fazer aqui aquele pedido para que a comunidade internacional se una. Não é mais uma questão de soberania, porque o que nós temos na Venezuela, evidentemente, é um governo ilegítimo, que nem mesmo dentro do seu próprio espectro ideológico está encontrando amparo. Poucos países estão na defesa do regime de Nicolás Maduro. A grande maioria do mundo civilizado já declarou Edmundo Gonzalez como vencedor das eleições. O povo venezuelano não pode mais ficar à mercê desse regime, do regime chavista e de toda a pobreza, toda a miséria, toda a fome, toda a morte que esse regime produziu. Como você disse, as portas da democracia se fecham nesse momento. Não existe mais solução institucional. O que resta agora ao povo venezuelano é a comunidade internacional. Mônica Rosenberg, mas os juízes da declaração, são todos chavistas e todos apoiam Nicolás Maduro, não são juízes, são partidários. O que pode fazer a comunidade internacional? Claro que não haverá intervenção externa, nenhum país vai invadir a Venezuela em razão desse golpe de Estado. Sanções econômicas, sanções diplomáticas, o que você acha que pode haver nesse momento que produza algum efeito ou uma convulsão social completa? Então, Capês, a convulsão social já está acontecendo lá, muito claramente. O Favalli terminou aqui e disse que ia nos deixar deglutir. E eu estou tendo muita dificuldade, como democrata que sou, de engolir esta cena, essa imagem. Chega a doer, porque você fica olhando e pensa o que o povo da Venezuela pode fazer diante desta situação, onde todas as vias democráticas foram, assim, destruídas. E é um processo inteiro errado, né? Assim, não é sobre o resultado das urnas. Ele, poxa vida, desde o começo impediu as candidaturas dos seus oponentes, impediu o voto dos venezuelanos exilados, que são, obviamente, aqueles que não concordavam com o regime. Nós sabíamos, e assim, foi milhões de pessoas impedidas de se registrar para votar. Ameaçou fisicamente, né, o banho de sangue, o seu próprio povo, atentou contra a vida. Todos lembram que houve um atentado, o carro da Maria Corina, que teve seus freios alterados, então aquilo podia ter sido terrível. A violência presente nos locais de votação, um policiamento intenso durante todo o tempo da votação e a falta de transparência nesse processo de apuração. Todos os itens dessa checklist da vergonha democrática foram ticados pelo governo Maduro. E agora vem aí esta cena ridícula desta juíza, lamentavelmente, são juízes, são a Suprema Corte Eleitoral deles, dizer que está tudo certo. É importantíssimo que a comunidade internacional se manifeste e que não deixe que isto aqui continue e que Maduro se perpetue, porque é uma mensagem para todas as ditaduras do mundo que acham que podem fazer uma eleição dessas e internamente passar um pano gigante e dizer, segue o jogo. Não pode seguir, as outras ditaduras têm que saber que isso vai ser revertido de uma forma ou de outra. Bom, enquanto o Marcelo Favalli vai acompanhando, nesse momento não temos falas ou falas burocráticas, vamos ouvindo aqui. Eu queria ouvir o Laércio Liana. Vou fazer uma pergunta para você e a mesma pergunta depois para o Luiz Fernando Pacheco.
Vocês advogados, se fossem advogados do Edmundo Gonzalez, dá para ir nessa justiça da Venezuela? O que vocês fariam, começando pelo Laércio Uliana? Cabeça, sendo bem sincero, a única coisa séria que tem na Venezuela é o teatro em relação ao golpe ali, à ditadura. A única coisa séria que tem. Não tem como levar em consideração o judiciário. O Supremo Tribunal Federal deles lá já foi tudo contaminado pelo chavismo. Tá ali os comparsas, desculpa o termo chulo, mas tá os comparsas ali analisando e julgando. Ali você não tem uma liberdade mais do magistrado. Ainda você vê em outros países, por mais, tem a posição política, a mesmo ideal político que o presidente, mas ele tem liberdade em julgar. Aqui não. Ao contrário, são cúmplices. Na hora que nós verificamos essa imagem que passava pouco aqui do CNE, Conselho Nacional Eleitoral deles, e todo mundo assinando mato, é um puro teatro. E quanto advogado, óbvio que não tem como fazer isso. Mas um passo importante foi dado. A OEA, pelo seu secretário, falou que vai pedir ao Tribunal Penal Internacional a prisão do Maduro. Mas é um outro problema, por quê? Se o Maduro é o próprio presidente em exercício lá da Venezuela, ele é o ditador, ele teria que mandar cumprir a própria lei? O judiciário que é favorável a ele vai determinar isso? Nunca, mas ele tem que sair da Venezuela para ser preso em outro país. Então, e de nada adianta, né? Então, nada adianta. Mesmo que fosse preso. É um fantoche. Já verificamos outros ditadores também, que o TPI determinou a prisão, mas ele não saía do próprio Estado. Então, mas Marcelo Favalli. Só, perdão pela interferência, só para fazer uma ilustração das imagens que nós estamos vendo, é o encerramento da sessão, o sinal, então, ele marca que todas essas firmas ou as assinaturas são de todos os candidatos que estavam na cédula eleitoral. Então, o documento ele fala da vitória de Nicolás Maduro. Edmundo Gonzalez não estava presente por opção própria, isso está constando na ata, e essas assinaturas agora servem como um documento que reitera a reeleição de Nicolás Maduro, e as últimas frases da juíza destacaram que esta decisão ela é irreversível de acordo com as funções da lei do CNE. A partir do momento em que a tela mostrava dividida ali a manifestação do lado de fora, então você tem todo aí um aparato chavista, a militância que foi levada ali para apoiar esse ato de reeleição, ou então aquele que reitera a reeleição legal, né, de acordo com os termos do CNE de Nicolás Maduro. E essa imagem que eu queria, Diosdado Cabello, ele é o grande líder hoje do PSUV, Partido Socialista Unido da Venezuela, ele é deputado federal. É que na Venezuela, como é uma Assembleia Legislativa, não é bicameral, tem o membro da Assembleia, ele é o líder do chavismo dentro da Assembleia, é uma pessoa muito importante dentro da estrutura do chavismo, já foi da alta cúpula do Palácio Miraflores, já foi ministro e muito provavelmente vai continuar sendo uma figura importante neste novo período presidencial de Nicolás Maduro Moros até 2030, porque ele é uma das pessoas que mantém esse amálgama do chavismo que se divide entre PSUV, o Partido Socialista Unido da Venezuela, e outras legendas de esquerda da Venezuela, que ora saem um pouco do centro, mas ele é uma grande figura e ele que está liderando essa marcha aí da militância do lado de fora, que cercou todo o CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral. Obrigado, Capês. Muito obrigado, Marcelo Favalli. Luca Bassani, eu vou fazer uma pergunta para o Laércio Uliana e depois eu vou ouvir você com uma outra pergunta. Uliana, por que os demais candidatos que integram a cédula, e eram candidatos fantoches, tiveram 0,pouco%, por que eles foram lá assinar a ata? Medo? Olha, eles foram assinar a ata por quê? Não queriam ser presos. Provavelmente todos da oposição que não assinarem a ata serão presos, ou terão um sumiço, como está acontecendo lá, de algumas pessoas. Simplesmente por isso, Capês. Por que o principal adversário do Maduro não apareceu? Ele não iria assinar a ata e 99% de chance de ser preso, Pacheco. E vai legitimar essa farsa? Claro. Não apareceu para não legitimar essa farsa. Exatamente. Porque é um teatro. É um teatro.